De volta para uma conversa de peso, hoje com o professor Pedro Roque Guel. E aí, professor, nós falávamos lá desse seu início, né? Esse seu início também teve muita efervescência política, participou do movimento estudantil, participou do movimento católico, né, dentro da igreja, né? Eu acho que era outro tempo, nós estamos falando aí dos anos 70, né, e de uma igreja católica diferente nos grandes centros do interior, é isso? Na realidade, eu tive o privilégio de estudar num seminário interno. Eu entrei nesse seminário em 81, num seminário católico que formava lideranças, formava padres também, mas formava também lideranças da teologia e da filosofia da libertação. Então, as questões sociais, elas estiveram muito efervescentes naquele período. Nós éramos estimulados a participar das atividades sociais, do engajamento com as comunidades, participar do Movimento Sem Terra, participar da organização do movimento estudantil. Cooperativas, né? Sempre cooperativas também, diretamente. As CPAs surgem, as cooperativas de pequenos agricultores surgem neste contexto. E a cooperativa, ela pode ser esse microcosmos que a gente falava no primeiro bloco? A cooperativa, ela essencialmente deveria ser, né? Ela deveria ser. O problema é que as cooperativas surgem como unidades dentro de um contexto que é economicamente competitivo. Então, elas acabam focando em se tornar também empresas competitivas e esquecem os princípios da cooperação em si. Às vezes, tem até empresas capitalistas que conseguem cooperar mais do que propriamente alguma cooperativa ou até mesmo organizações de economia solidária, que na essência deveriam ser menos competitivas e mais cooperativas, e ali não são. Mas aquele contexto era um contexto em que a teologia da libertação e a filosofia da libertação, ela orientava de fato a formação das pessoas. A minha participação, desde logo, quando eu estava no movimento estudantil, sempre tive esta referência. E este era um período em que a gente teve, foi um período de abertura política no Brasil, mas ainda as estruturas de controle político eram bastante intensas, né? Então, por exemplo, a gente participava de fazer qualquer manifestação pública e a gente tinha que dar explicações para a polícia civil, para a polícia militar. A gente era identificado e assim por diante. Então, esse movimento estudantil me fez ter uma atitude de participação junto com outros estudantes na época da ocupação na Fazenda None, junto dos movimentos Sem Terra. Eu fui preso na Fazenda None. Na realidade, eu tinha alguma coisa em torno de 5 ou 6 camisetas, as coisas não eram lá muito, não tinha muita disponibilidade de recursos na época, e uma delas foi aberta com uma baioneta, né, porque era muito repreendido e a gente, o enfrentamento com o Estado, na época, as contradições sociais se revelavam muito intensamente. Talvez esse seja um benefício que a nossa geração teve nos anos 80, ainda no início dos anos 90, a gente conseguia viver melhor as contradições estruturais do mundo, se mostraram mais evidentes e a gente conseguia se engajar mais concretamente nessas questões. Hoje, para a juventude e para os meus filhos, essas contradições não se revelam assim. Está tudo muito igual. Está tudo muito igual, é muito difícil. Os partidos políticos não têm ideologia. Tudo muito igual também. Tudo muito igual. Todo mundo faz aliança com todo mundo. Quer dizer, então, é uma situação muito mais... Naquela época, isto surge bem diferente. Se a gente for olhar o Partido dos Trabalhadores, a Central Única dos Trabalhadores, elas surgiram com uma grande esperança de levar o Brasil ao paraíso. Então, se ao mesmo tempo, no início do século XX, o socialismo era a esperança de levar a humanidade ao paraíso mesmo, e as pessoas pudessem se envolver, e se envolviam em revoluções, morriam pelo projeto do céu na terra, o final do século XX, a segunda metade do século XX, a pós-modernidade, o início do século XX, ele cria esse nihilismo de ausências estruturais. Então, por isso, o agir é muito mais local, é muito mais viabilizado, como Boaventura de Souza Santos diz, que não necessariamente vamos ter um projeto que, de fato, estruturalmente seja resolutivo de tudo.
Mas isso não nos impede de ir caminhando em direção de algo que torne a vida aqui, agora melhor. Maravilhoso, você fez o link com a forma como a economia se formou, né, como disciplina, como a matéria a ser estudada. E me parece que a sua construção também foi meio essa, foi desgarrando um pouco da filosofia e do estudo da ética e indo mais para a administração e para a forma de organização das forças, de uma forma econômica, produtiva, enfim, mesmo que tenha esse viés social logo depois. Me parece que foi aí que o senhor se constituiu e foi construindo a sua caminhada. É isso? O Pagodinho diz que a vida nos leva, né? Em determinado momento eu era professor de sociologia da Unijuí, em Santa Rosa, e trabalhava na época para o GEA Formação e Assessoria, que o ex-prefeito aqui de Novo Hamburgo também, há tempos atrás, trabalhava o Tarcísio Zimmermann trabalhava numa organização chamada GEA Formação e Assessoria, que fazia assessoria em várias regiões do Rio Grande do Sul. De uma delas era naquela região lá de Santa Rosa. Então eu trabalhava na universidade e trabalhava para esta organização. Quando assessorei um processo de oposição a uma grande cooperativa daquela região chamada Cooperluz. É uma cooperativa de eletrificação que também, por ausência do Estado, a CE na época não levava energia elétrica para os rincões, então as comunidades tinham que encontrar as suas soluções. Existem muitas delas. Né? E aí formaram as cooperativas que se tornaram grandes potências. Né? Hoje existem ainda muitas dessas cooperativas e uma dessas cooperativas estava falida e os associados se rebelaram contra isso. E eu assessorei este processo. E quando esta direção assumiu a cooperativa, para ajudar a reconstruir a cooperativa, me pediram para ficar trabalhando mais intensamente lá como assessor, depois como diretor daquela cooperativa. E naquele momento eu precisava tomar decisões que não eram filosóficas, eram extremamente práticas, pragmáticas da vida, e eu fui fazer mestrado em administração. E após ter feito o mestrado, decidi fazer graduação em administração e depois eu fiz doutorado em administração. A forma clássica da gente se formar, a gente faz primeiro faculdade, depois faz especialização, faz mestrado, depois faz doutorado. Eu inverti um pouco, mas por causa dessas circunstâncias da vida. Então, foi aquela gestão que me levou à administração. E a administração, ela viabiliza. E a filosofia me ajudou muito no processo da administração, a sociologia, a psicologia, essa forma interdisciplinar e humanitária de ver a ciência e construir, através da administração, soluções para problemas sociais, engajamento em questões sociais. Então, meu doutorado foi também nesse sentido. Meu doutorado foi em inovação social, empreendedorismo social. E isso lhe trouxe ao movimento Univalis. Vamos criar uma grande lacuna de tempo aí e nos trazer para 2014, 2015, onde esse movimento constituiu um grande corpo, né? E a gente está, me parece, muito adiantado nessa discussão. Né? Sim, audiências públicas em Brasília agora na sequência, no começo do mês de setembro, é isso? Isso, nós temos audiência pública. Esse movimento, a gente pode ter muita esperança nele? O movimento Univalis, ele é um movimento que surge como que na realidade ele é uma pauta que vem aqui quando eu também me posiciono como pessoa, como cidadão em Novo Hamburgo. Eu venho morar em Novo Hamburgo e começo a olhar aqui na região e começo a dialogar que pautas existem aqui na região para resolver os problemas estruturais da região. Esta é uma pauta estrutural da região que as comunidades já vinham debatendo, o movimento sindical já tinha feito essa pauta, os empresários várias vezes tinham feito essa pauta, mas nunca teve um movimento específico. Então, nós organizamos este movimento, o movimento sindical, organizações empresariais, sociedade ginástica, Pensando Novo Hamburgo, as prefeituras, lideranças políticas, as mais diversas, da região, dos mais diversos partidos, organizamos este movimento. E esse movimento se tornou grande. Nós somos hoje em torno de 28 cidades organizadas, estamos indo para 29 cidades, devemos chegar a 30 cidades muito em breve organizadas neste movimento. Temos
em torno de 100 mil assinaturas físicas já realizadas. Já fizemos pautas ano passado com o MEC sobre isto, com a Presidência da República sobre isto, e estamos agora mais ofensivamente retomando esse debate institucional para ver a realização. Nós somos aqui 3 milhões de habitantes na região dos vales e serras, que não temos uma universidade pública. Essa é a única região do Brasil que não tem uma universidade pública com uma população, uma concentração de população tão grande. Isso é um absurdo. Nós não podemos de jeito nenhum aceitar um pacto que no Rio Grande do Sul tenha sido feita uma expansão das universidades federais, indo para as grotas e alguns espaços em que nem gente tem, e aqui, onde tem uma grande concentração de gente, não vai ter universidade federal. Sem desmerecer a Universidade da Campanha, que é um projeto maravilhoso também. Não estou falando da Unipampa. Unipampa é maravilhoso que foi lá. Estou falando da Universidade Fronteira Sul, maravilhoso que esteja lá. Mas nós temos expansões, por exemplo, da URGS, que foi para Tramandaí, constituiu um campus em Tramandaí. Nós temos a FURG, que foi para Santo Antônio da Patrulha. Certo. Tá? Da FURG, que foi para São Lourenço. Nós temos, indo para as mais diversas... E aqui tem uma grande concentração. Eu não sou contra esses lugares terem as suas universidades. Eu quero que o mesmo critério seja adotado, que a expansão seja feita nessa região. Parece, professor, até uma questão que acho que é oportuno que a gente discuta, a despeito de qualquer crítica que possa se fazer ao ex-presidente Lula, e todas elas talvez sejam cabíveis, mas parece que esse é um ponto que foi extremamente positivo dentro do mandato dele. Um cara semi-analfabeto, como a gente conhece, que depois foi estudar, né, que depois foi concluir seus estudos, que hoje é doutor honoris causa em todas as universidades do mundo, né, mas que olhou realmente para a nossa educação em todos os âmbitos, como talvez nunca tenha se feito. O Brasil tinha, quando Lula assumiu, o Brasil tinha 2,8% da população com ensino superior. Quando Lula sai, tinha 10,6% da população com ensino superior. E essas novas universidades, isso é uma coisa que 18 novas isso é uma coisa que nos deixa esperançoso que nós possamos ter realmente a nossa... Foram criadas 18... esse paralelo? Foram criadas 18 novas universidades, foram criadas... O Brasil tinha 140 escolas técnicas, hoje tem 650, 660 universidades técnicas, está caminhando para ter 1.000 escolas técnicas no Brasil, e de fato investir em educação. Em Novo Hamburgo, através da Fevale. Né? Exatamente, então tem uma expansão do ensino. Nós queremos que essa expansão do ensino seja pública. Ela precisa ser feito com recursos públicos e o foco tem que ser público. O público não pode virar mercadológico. O que tem sido feito, em boa parte no Brasil, tem sido feito investimentos no ensino em instituições privadas que têm levado, eu não estou dizendo que a medicina da Fevale seja isto, mas em boa parte está ocorrendo uma internacionalização do processo de ensino, com grandes oligopólios assumindo a educação no país. E esta educação no país, ela está sendo transformada com referenciais mercadológicos apenas. Algumas das instituições brasileiras também trabalham apenas com referenciais de mercado. Pegam até recurso público para viabilizar laboratórios e estruturas, mas o serviço que é gerado por ele é apenas um serviço vendido para a comunidade. Isto faz com que, por exemplo, espaços sociais que não têm universidade pública, para ter acesso à inovação tecnológica, inovação produtiva, sempre tenha que adquirir em valores de mercado. A nossa, então, TVNH, hoje Vale TV, ela sempre participou, sempre acompanhou o nascimento e o desenvolvimento desse projeto, e a gente quer estar muito próximo disso. A gente, desde esse momento, o senhor está intimado a participar ainda mais conosco no nosso dia a dia, nos alimentando dessas informações, mostrando o que está acontecendo, até que isto... Mais de 100 mil assinaturas já foram colhidas. Mais de 100 mil assinaturas. É expressivo esse número. Acho que ele é motivacional para qualquer líder que pegue ele e perceba a força que esse movimento tomou. Mas eu não posso deixar de encerrar nossa entrevista sem falar sobre uma coisa que na sua vida foi muito importante, que talvez tenha feito, inclusive, o senhor chegar a esse momento de hoje estar encabeçando esse movimento de uma forma, ao mesmo tempo, tão sonhadora, tão real como foi bem colocada. Que foi em 2004 se encontrar de frente com a morte. Um acidente em frente a um caminhão gigante, né?
onde o senhor acabou sobrevivendo a ele, de uma forma milagrosa, talvez, e voltando a caminhar, né? Uma coisa que também era muito, parece, distante, passou por um momento ali de experimentar, foi uma experimentação a primeira no estado, acho que talvez no nível de país, com células-tronco na reconstituição do seu tecido ósseo, né? Da realidade eu era Como naquela... foi isso e o que muda a partir disso? Esse acidente ocorreu quando eu era consultor de um convênio do Banco Mundial com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, FAO e o Governo Federal, na implantação do Programa de Crédito Fundiário e Combate à Pobreza Rural. Eu era supervisor desse programa, coordenador da implantação nos 3 estados do Sul desse programa, e foi numa dessas atividades indo a Chapecó, no retorno de Chapecó, numa chuva, o carro aquaplanou e eu bati de frente com uma carreta. Aquele sair vivo daquele acidente foi daqueles milagres que a vida nos proporciona e que ninguém que passa por isto sai imune disto, para o bem e para o mal. Eu fiquei com sequelas, fiquei 2 anos e meio para me recuperar desse acidente. Fui o primeiro caso de uso de células-tronco óssea no Rio Grande do Sul, feito no Hospital Independência da UBRA, que naquela época ainda estava no auge da sua tecnologia em traumatologia, antes da crise da UBRA. E a gente, isto modifica bastante. A gente repensa os valores. E uma das questões centrais que para mim ocorreu é que vida que eu levo e que legado eu deixo. Quer dizer, a minha passagem nesta vida vai deixar o quê? Então, isto me levou àquilo que quando o programa me pediu para me definir, quando eu digo como um sonhador real, de fato que legados que a gente pode deixar. Se numa determinada circunstância da vida, busca de mais poder, mais dinheiro, mais outra coisa fosse importante, nesse momento tomar café, almoçar, jantar com os meus filhos e a minha esposa, acompanhar a adolescência dos meus filhos, a formação deles, estar muito próximo deles, passou a ter um valor bastante importante. Pensar em resolver problemas específicos de pobreza, pensar mais no elo perdido de Canoas, que é uma comunidade inteira perdida, como nós temos em Novo Hamburgo, o elo perdido da Santo Afonso, em Canudos, e assim por diante, e pensar metodologias que possam de fato fazer a diferença ali, ajudar a resolver ali. Me traz a fazer um curso de formação de lideranças sociais para o século XXI, que eu acho que ali... que a Liberato está fazendo, né? A partir desse desenvolvimento que o senhor... Isso, nós desenvolvemos toda uma metodologia que permite, e a gente está transplantando também essa metodologia de leitura da realidade e o engajamento das pessoas. O século XX formou um perfil de pessoas, um perfil de lideranças, um perfil de políticos. Esses políticos, essas lideranças, têm as suas metodologias ultrapassadas, não servem mais. Elas são pensadas para uma sociedade da não informação. E hoje a sociedade é uma sociedade da informação. O século XX formou as pessoas para projetos estruturantes, o século XXI é para circunstâncias, para mudança rápida, para realização rápida, para os acontecimentos rápidos. E isto faz com que hoje a gente viva aquilo que um autor chamado Naim diz que a gente vive a ausência de poder, ou o fim do poder. Porque as lideranças estão tendo, de fato, muitas dificuldades. A gente elege um prefeito, 14 dias depois a gente já encheu o saco dele. A gente elege o presidente da República, a gente logo depois não quer mais ele. O governador do estado agora já não se acha mais ninguém que tenha votado nele. Então, assim, a gente tem grandes decepções com os políticos que a gente elege, mas a gente tem grandes decepções também com as lideranças das nossas organizações, com os diretores de empresas, diretores de escolas e assim por diante, porque a vida é muito mais dinâmica do que essas lideranças são capazes de responder a essa dinamicidade. E este curso de formação, ele trata deste tipo de realidade e visa preparar as pessoas para um reposicionamento na realidade para os desafios dos nossos tempos da pós-modernidade. Na luta contra o efêmero e pensando cada vez mais na vida que se leva e no que legado vai se deixar. Isso, o pensar sempre global e o agir local, engajado, pensando em
em resultados, pensando no desempenho, no impacto social que se consegue criar ali, que valor social consegue agregar nesse espaço. Sucesso nessa busca, né? Muito obrigado. Que a gente possa ser muito feliz em toda a nossa região, esses quase 30 municípios aí que hoje fazem parte desse movimento Univales. Que venha a Univales, uma Universidade Federal dos Vales, que não é contra ninguém, contra nenhuma instituição, Perfeito. só a favor das nossas regiões. Obrigado por ter estado conosco. Eu lhe agradeço essa oportunidade. Hoje, numa conversa de peso com o professor Pedro Gill. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.